Eclesiastes 14, 3:14. Versículo 14, mas o capítulo é o terceiro. Amém? O terceiro livro de Eclesiastes, 14º versículo. Amém? Capítulo 3, versículo de número 14. Eu vou esperar vocês acharem, não tem pressa não. Amém? Louvado seja Deus. A nossa missionária já está aí com a Bíblia para alguns de vocês. Amém? E eu lendo um pouco, e eu estou com um pouco de preguiça de estudar esses dias, viu? Aí eu estava lendo esse versículo 14, e eu queria na realidade pregar em cima tão somente do capítulo 4, os versículos 9 a 12. Era essa a pregação que eu ia trazer hoje, mas eu vou abranger um pouquinho até lá. Mas aí Deus trouxe à consciência algo que nós vamos discutir aqui, e que é para a interpretação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então entendam, por favor. Olha, algum dos obreiros aí, pega esses dois meninos aqui, bota lá atrás para ele não atrapalhar o culto. Todos os dois aí, bota lá, senta lá com ele lá. Algum dos obreiros aqui, pega ele aqui, Dário. Pega aqui, Dário, esses dois meninos aqui, senta com eles dois lá atrás, de você lá. Vai os dois para lá, vá. Segura os dois aí, Dário. Segura os dois lá, Dário, sobre sua responsabilidade. Senão eles vão atrapalhar o curso do culto. Criança é negócio sério, né? Eu amo criança, mas criança é negócio sério. Amém? E eu ia pregar tão somente do capítulo 4, versículo 9 até o 12, que fala sobre aliança, sobre união, mas Deus me trouxe a esse contexto gigante. Nós vamos ler e vamos entender um pouco do que Deus quer falar. Amém? Então, como é temático, a gente vai trabalhar em cima do que eu vou ler. Presta atenção em nome de Jesus. Amém? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. É isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os proveria para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aí ficamos naquela temática que nós não seremos salvos pelas obras. Mas se nós analisarmos esse texto, ele é bem claro
que Deus, Ele vai cobrar das nossas mãos as nossas obras. E aí eu comecei a estudar ou a ler, e Deus, Ele tem uma misericórdia comigo, e se você parar e analisar, você vai ver que do versículo 1, Bruno, até o versículo 13, Deus fala das coisas terrenas, das coisas temporais, das coisas seculares, das coisas humanamente falando, carne, osso e pele. Mas quando ele começa a proferir o versículo 14 até o 22º, ele já está falando de coisas transcendentais, de coisas celestiais, e nós vamos ver isso. Quando ele começa o capítulo 3, no versículo 1, olha o que ele fala: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo. Só que nós vamos ler daqui a pouco, e ele vai falar de um outro propósito, que é um propósito celestial. Então Deus julgará a todos, e nós temos que ter ciência e consciência disso, para não ficarmos nessa temática de que seremos salvos, amém, pela graça e pela misericórdia, mas as nossas obras serão contabilizadas, Paulo, diante do grande eu sou. Olha o que ele fala em nome de Jesus, no versículo de número 14: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. É parar, raciocinar e analisar. O mundo está tomando um curso completamente diferente, Moisés, de tudo aquilo que Deus queria para as nossas vidas. E a Bíblia parece que ela passa em páginas em brancos na vida de muitos crentes, que diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então nós temos que tomar cuidado, porque no momento do julgamento todos nós seremos julgados. Então arrependam-se enquanto há tempo. Quando ele diz que é para nós temermos ele, no versículo 15 ele vai dizer assim, ó: o que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como nossa vida para ele já passou. Você não está entendendo não? Ele já sabe, aqui já está marcado o dia, a hora exata, minuto, milésimo de segundo da morte de cada um. E Ele sabe todos que estão aqui, os quais irão morar nos céus e os quais irão ir para o inferno. Porque a palavra que está falando, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta, louvado seja Deus do que passou, ou seja, das suas obras. Quando eu estava batizando os meninos domingo, Deus me abriu para um despertamento tão grande, porque a Bíblia diz que Malaquias até Mateus, ele ficou 400 anos, falei essa semana sobre isso aqui, calado, não foi? 400 anos para nós é inexistente, porque ninguém que está aqui viverá 400 anos. Só que se você parar para analisar, se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 400 anos para Ele foi como horas, 3, quem sabe 4 horas Ele ficou calado, entre Malaquias e Mateus. Então o julgamento virá no momento oportuno, mas Ele já sabe de tudo. O que depende da justificativa de Deus ou do julgamento de Deus para mim e para você, olha, se esse menino ficar aí na frente vai fazer uma zoada,
eu vou me aborrecer, viu? Falando sério mesmo. Eu não tenho um negócio comigo não. Fica aí, fique quieto. Sua mãe lhe trouxe, fique quieto aí. Em nome de Jesus. Então, quais são as suas obras? O que é que você tem feito para que Deus, Ele se alegre de você no dia em que Ele chegar diante de você para ver a sua sepultura? Claro que eu estou falando hipoteticamente, que nós é que iremos nos apresentar diante do tribunal de justiça de Deus, porque ninguém naquele dia, hoje igreja, nós na carne, na alma e no espírito, somos arrogantes, somos petulantes, somos pessoas que achamos que podemos fazer o que achamos que devemos fazer, porque ninguém nos impede se assim nós quisermos. Mas quando chegar o dia que faltar a carne, que faltar os nervos e que tiver só a alma e o espírito vai voltar para Ele, aí há um dia de ser julgado todo ser humano da terra. Então para ele já passou, mas para mim e para você ainda vem o amanhã, porque ele já está sentado no trono e para ele não tem julgamento. Então, quais são as suas obras? O que é que nós temos apresentado ao nosso Deus? O que Deus tem achado do que eu e você temos feito diante dele? Eu não falo aqui sentado como anjinhos, eu não falo aqui sentado como servos, eu não falo aqui sentado como homens e mulheres de Deus. Eu falo em uma sequência de vida, ou seja, de manhã, meio-dia e à noite. Eu falo em uma porcentagem de Deus, numa totalidade de Deus, como Ele foi total conosco, quando deu Jesus na cruz. O que é que Ele está achando de mim, de você, dia após dia? Às vezes eu falo aqui, sou enfático em falar, e muitas vezes eu vejo que pessoas me olham chateados, irados, porque aqui nesta noite, como em outras noites, tem muitas pessoas que não estão aqui, Bruno, porque não querem estar aqui nesta noite. Tem muitas pessoas que talvez me achem crítico, chato, a palmatória do mundo, arrogante, petulante. Mas quando chegar naquele grande dia, meu amigo, é esta obra que Ele vai passar sobre a sua face. Se lembra daquele dia que Ele cobrou? Se lembra daquela hora que Ele falou: eu estava lá. Sabe por que você não me via? Porque você ia para a igreja olhar para Ele, mas eu estava. E se você entendesse, você hoje não estaria sendo condenado com o mundo. Então, como para Ele já passou, para a gente ainda virá. Então, cada dia da vida do adorador, não digo do crente, ele deveria viver, sabe, dona Marlene, como se fosse o último dia da vida dele. E faz comigo agora esse ato em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Diga, que Deus tenha misericórdia de mim. Diga que Ele tenha misericórdia, porque se dependesse de mim, quem sabe aonde eu estaria agora, se eu morresse. Diga para o irmãozinho que está do teu lado, diga: irmãozinho, a justiça de Deus vem. Nosso mal, sabe o que é? É que nós olhamos com um olhar de gordura, Moisés. Sabe? Nós olhamos com um olhar do hoje. Não nos preparamos para o amanhã. Aí outro erro, ficamos nessa temática: o amanhã pertence a Deus. É fato, o amanhã de Deus já está feito. E o seu? E o seu amanhã, como é que está? Porque o seu amanhã, se vocês não sabem, depende de hoje. O seu amanhã depende de hoje. Porque antes que houvesse o nosso amanhã, a Bíblia diz que Ele já era Deus.
antes que o mundo fosse formado, a Bíblia vai dizer que ele já era Deus. Então olha o que ele diz no versículo de número 18: disse eu, em nome de Jesus, do meu coração, quanto à condição dos filhos do homem, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Ou seja, não temos diferenças de animais enquanto vivos estamos, porque o mesmo tecido voltará para o pó da terra, seja ele peludo, seja ele herbívoro, carnívoro, seja ele, em nome de Jesus, um animal feroz, um animal de casa, como é que chama, doméstico. Ou seja, ele nos compara como animais. Por que ele não está nos comparando como animais? Irmã Zil, sabe por quê, irmã Zil? Eu li isso propositalmente. Volta aí para 16 e 17. O que é que ele diz? Ó, vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo ou um tempo para todo propósito e para toda obra. Aí já não é mais debaixo do céu, aí já não é mais no versículo 3, do capítulo 3. Aí já é, Rosenildo, depois da sua morte. Há um tempo determinado para toda obra. Faz assim com a mão direita, em nome de Jesus. Quais são as tuas obras? Ele está perguntando hoje. Quais são as tuas obras? Porque como humanos, a Bíblia diz que ele nos compara como animais. Não tem serventia para ele. Nenhuma. Depende de nós, sabe, Bia? O seu amanhã depende de você. Quando a pessoa falar a você: o amanhã pertence a Deus, diga: o amanhã também, ou julgará do amanhã também pertence a Deus. Então prepare o teu amanhã, para que quando Deus te receba, Ele te receba, louvado seja Deus, te chamando como filho, vinde a mim. Para que esse amanhã de Deus não seja condenatório para a sua vida, porque Ele diz: vi mais embaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade. Ou seja, de você agir com justiça, como nós nos dias de hoje, como seres humanos, agimos com impiedade. São essas coisas que acontecem no meio cristão, e Ele vai cobrar isso também. Não há, em nome de Jesus, um juízo correto diante de vós, mas antes julgais conforme os vossos entendimentos, e não conforme a palavra. Então ele continua dizendo: e havia também no lugar da justiça iniquidade. Em vez de sermos justos com Deus, pecamos copiosamente, direto, chorando, se lamentando, e o pecado acontecendo. E no lugar da justiça, ao invés de eu ver, em nome de Jesus, santidade, está havendo iniquidade. Estamos caminhando para um curso onde não tem volta e não tem fim, porque é eterno e é bíblico. E hoje nós estamos vendo, sabe, Rosana, de uma forma dissoluta, não só os que estão fora, como os que estão dentro da casa de Deus. E nós temos que começar a reavaliar as nossas questões como adoradores de Deus. Cristão é ser seguidor de uma certa denominação que serve a Cristo, mas adorador é aquele que larga tudo por amor de Cristo. Muda completamente as tuas ações, os teus pensamentos, os teus atos. Larga a iniquidade, não vai folgar com ela, mas vai folgar com a justiça. Larga a impiedade, não vai folgar com ele, mas vai folgar com o juízo de Deus. Aí ele disse no versículo 18 de novo:
E disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus, louvado seja Deus, os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede as mesmas coisas, como morrer um, morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Ou seja, em cada um, no seu conceito, cada um tem a sua forma de viver, tanto os homens, com sua forma promíscua, como os animais. Tem uns animais que são caçados, tem outros que são da caça, tem uns animais que são peçonhentos, tem outros. Então todos eles são iguais a cada um de nós, segundo a ideia que Deus deu a Salomão nessas escritas. Mas só que começa a pegar em nome de Jesus, do versículo 20, acompanha. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos, louvado seja Deus, voltarão ao pó. Aí ele fala algo que é uma incógnita. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Quem sabe isso? Aí ele diz assim, que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas. Você tem se alegrado com o que você tem feito para Deus? Quais são as suas obras? Porque quando nós chegarmos diante do tribunal de justiça, meu amigo, a primeira coisa que ele vai perguntar quando ele abrir os livros, quais são as suas obras? E será que o nosso nome será encontrado no livro da vida? Aí ele diz assim, parte B, porque essa, do versículo 22, é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, a minha obra, segundo a palavra, vai trazer depois da minha morte uma porção. E se você parar para analisar, pastor, que porção é essa? É uma porção de vida, é uma porção de vida alograda à eternidade. Nós ficamos apegados nisso. É um corre-corre, é um trabalha, é um faz e faz, é um te ama, é um pega para lá e corre para cá, e vivemos como um maluco no meio de um hospício chamado igreja, porque não estamos tendo mais tempo de adorar a Ele em espírito e em verdade, porque o homem e mulher de Deus, ele não anda dissolutamente, mas eles andam centrados. Se Deus mandou, eu vou, se Ele não mandou, eu volto. Porque quando Deus manda e a gente não faz, Ele mata. Primeiro rei em Israel, escolhido pelo povo daqui para cima, era o homem mais belo. Escolhido pela mão do povo, porque o povo já estava enjoado do profeta Samuel, já estava velho, e via que em outras nações haviam reis. Nós queremos um rei para nós. Deus disse, então unja um rei aí, veja entre eles aí quem é que eles mesmos acham que deve ser rei. Só que ele esqueceu de uma palavra fundamental: teocracia. O que é teocracia, pastor? Todo reinado em Israel era ordenado pela boca de Deus. Espera que eu vou chegar lá em você. Ele disse, Saul, vai lá em Amaleque, acaba com todos os amalequitas. Eu não quero que sobre de lá nenhuma barata. Não pegue nada de lá, destrua tudo, Saul. Saul fez o que era contrário aos olhos de Deus. Deus chegou para Samuel e disse, Samuel, vem cá, tenho eu
me desgostado das obras de Saul. Sim, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vai lá em Belém, terra do pão. Tem uma casinha lá. Tem um homem por nome Jessé que tem uns filhos, sabe? E alguns deles são até generais de guerra do rei Saul. E quando você chegar lá, leva o azeite. Não vai com a mão vazia não. Leva o meu azeite. Cadê meu azeite? Que eu mandei guardar aqui, que estava demais. Leva o azeite. Porque quando você chegar lá, você vai derramar o azeite sobre o próximo rei de Israel. Porque esse daí já foi. Vem Abinadab. Porque papai chamou Jessé. Vem cá, Abinadab. Sim, papai. Grande, forte, robusto, com suas roupas de soldados. É esse aí, Senhor? Deus disse não. Vem Samar. Samar. Sim, papai. Samuel olha para os céus. É esse, Senhor? Não. Aí quando chama Eliabe, mais forte ainda, é esse daí. Ele já ia com óleo. Não, não é esse ainda, calma. Eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Porque se eu vejo 1000 anos depois, o que eu quero não é por aparência. O que eu quero não é com formosura. O que eu quero não é para atrativo. O que eu quero está lá no pasto debaixo do sol quente, empurrando minhas ovelhinhas. Ele disse: traz aí que é esse. Samuel pensou que ia entrar um homem zarrão, grandão pela porta. E Samuel disse: olha, ninguém sentar na mesa antes desse cidadão entrar aí. Eles já imaginam a esperança de Samuel, querendo até pegar um banco para subir, para ungir Davi. Vem Davi, ruivo, magricelo. Quando ele entra pela porta, o coração de Samuel diz: esse daí que vai tomar o lugar de Saul, o rei Saul. É Samuel, porque Samuel, eu abro porta onde ninguém pode fechar. Eu fecho portas aonde ninguém pode abrir. Eu faço buraco onde ninguém pode tapar. Eu abro os céus e derramo bênção em quem eu quiser. E eu vou te mostrar, Samuel, que na qualidade humana dele, não pela força dos irmãos dele, nem pelo exército de Israel, mas eu vou derrubar um gigante, tão somente com a força do braço dele, com a pedra na mão, porque assim sou eu, Samuel. Ela mandará base. Então ele vai julgar aqui e ele vai julgar lá. Só que o julgamento daqui passa. Sabe como foi que Saul morreu? Saul invadiram o palácio, ele no arraial de guerra. Pegaram teu neto, filho de Jonas. Ele é mesmo, só que a babá pegou Mefibosete e correu, coitado, o menino com 5 anos, sem ter nada a ver com o problema, mas meu Deus é justo. Diz que ela caiu com o menino quebrou ambos os pés, ficou aleijado. Ele aí sabendo disso, porque o mensageiro veio: olha, a parte da infantaria já está sendo vencida, Saul. A parte da artilharia já foi toda destruída. Ele agora, aí ele chama o pajem, diz: vem cá, ligeiro, me mata, porque eu não quero ser morto por nenhum deles. Ele: jamais eu tocarei a minha mão no Senhor. Ele pegou a espada dele, virou e se lançou sobre ela. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça também.
Então, pode ler lá depois em casa. Você vai ver lá do versículo 1. Do versículo 1 até o 13. Capítulo 3. Louvado seja Deus, tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, tempo de louvado seja Deus, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, e aí ele vai. Isso tudo é o tempo da terra. Mas quando ele chega no versículo 14, e antes do 14, olha o que ele diz no 13: e também que todo homem come e beba e goze do bem do seu trabalho, isto é bom, louvado dom de Deus, perdão. Mas eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que se passou, ou seja, do nosso agora, do nosso presente. Ele quer conta agora do nosso melhor. Sabe por que o diabo está vencendo? Está perto, nós estamos vivendo os grandes sinais. Porque a lógica do pensamento de Salomão, nessa passagem, vem cá para finalizar em nome de Jesus. Lê comigo aí o capítulo 4, versículo 1, acompanha comigo. Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vêm ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi, louvado seja Deus, vaidade debaixo do sol. Para um pouco, Michele, pega a sua Bíblia. Fica olhando para mim não, Michele, é você que mais bonito é seu marido, fica melhor não. Ele volta de novo a falar do mal que está acontecendo dentro do reino. No meu caso, dentro da igreja. Em seu caso, dentro da tua casa, no teu convívio. E ele começa a abrir os olhos de novo da humanidade acerca das coisas que ele disse que são vindouras, que é salvação ou condenação, das coisas que você já fez, se arrependeu e agora o rumo é diferente, para que você tome agora uma trajetória de vida completamente diferente, porque antes você era criatura, antes você era um animal, hoje você é filho de Deus, e quem é filho de Deus não tem mais carne, nem pele, nem osso, mas vive em espírito. Você não é mais animal. Aí ele vem falar da nossa unidade, como Patrícia, a missionária, falou aqui daqui a poucos instantes. Se Jesus é o cabeça, nós somos corpo, o membro, os dedos, as unhas, a canela, o joelho, a panturrilha, louvado seja Deus, a coxa, o braço, o antebraço, o pé, as mãos, as palmas das mãos, as costas. Cada um fazemos parte de um pedaço do corpo dele. Se nós andarmos assim, não conseguiremos vencer o mal.
Porque quando cada um olha para o teu umbigo, o diabo se apossa da igreja, porque ele sabe que há contendas e dissensões, e o teu espírito não é valorizado. Mas quando você faz assim, o diabo sabe que quando tem duas ou mais pessoas falando em nome de Jesus, no mesmo sentido, ali ele está presente, e aonde Deus está, Satanás ele não mete o pé. Olha a diferença de comportamento e de vida no versículo 8 para o 9. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz para que eu trabalho, eu privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe restituirão, melhor dizendo, resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, porque a minha oração, junto com a tua oração, Satanás, ele não resiste quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, quando nós estamos na mesma direção. Satanás, ele cai por terra. Tudo isso faz parte da obra. Então ele vai cobrar lá em cima o que nós estamos fazendo aqui embaixo. Tudo o que nós estamos fazendo aqui embaixo. Eu tenho uma forma meio dura de pregar. Algumas pessoas até me falaram de mim aí, que gosta até da teologia, mas da minha forma humana não gosta, porque eu sou esclarecido, sabe, Bruno? Que eu digo assim, melhor é a gente estar fora, que é como Deus chama de frio, do que nós estarmos com o pé dentro e outro fora, do que Deus chama de morno. Porque tais, ele diz que eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Ou você é frio, ou você é quente, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus, ou você serve a carne. Enquanto você estiver na carne, o Espírito Santo não vai fazer valer a pena a sua história com Deus. Então, até o 13º versículo do capítulo 3, ele fala do que acontece debaixo do céu. No 14 até o 22º, ele fala do que iremos apresentar a Deus com as nossas obras. Aí quando chega no capítulo 4, ele volta a nos instruir de novo. Há uma solução para vocês. Pastor, que solução é essa? Se amem, se unam, se entendam, se capacitem, tenham o mesmo valor, andem no mesmo sentido, porque aí eu estou no negócio. Casa dividida não faz parte do negócio de Deus. Então passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então para e reflete, faz uma reflexão e reflete nisso aqui. Versículo 14 de novo do capítulo 3. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Ou seja, tem gente querendo fazer o trabalho de Deus, tem gente querendo fazer Deus de besta, ensinar como Deus trabalhar.
Essa semana eu falei, irmã, eu estou com 52 anos, não estou com 30 não. Se eu tenho minhas experiências, imagina Deus, que já vem de séculos e séculos e séculos e séculos. A gente chegou ontem, estamos tomando leite ainda, querendo enganar Deus dentro da casa dele. Se a missionária Patrícia falou que ela é a cabeça da igreja aqui, quem é que vai enganar a ele dentro do templo, do cenáculo, da casa de oração? Você está enganando a você mesmo. Está marchando, mas não vai sair do lugar. Porque o que Deus quer não é o teu coração carnal, não é o teu corpo, mas Ele quer o teu coração espiritual. Quando fala que Deus quer o teu coração, são as suas intenções, são as suas aprovações por Ele mesmo, são as suas decisões. Então nós temos que começar a ter um pensamento diferente, deslocando-se a nossa matéria física da terra. Eu falo isso espiritualmente, mas vivendo aqui sabendo que para nós tem um amanhã, não tão perto e curto assim, mas um amanhã longânimo e duradouro, que é eterno, e nele eu quero passar do lado do meu Pai, mas eu tenho que fazer o trabalho de base na igreja, na presença, na vocação daquilo para que eu fui chamado, porque se não prestar, Deus tira e bota outro. E se Deus usou um homem como Samuel, a mim Ele dá legalidade, tira e bota outro, porque não vai servir, lá na frente vai piorar. A minha seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, mas ainda sendo pouco eu te mostro outro. Não teima comigo como teimou Samuel, porque depois de ungir eu mostrei a Samuel como é que eu ajo. Eu não preciso da força do homem, eu não preciso da vontade do homem, eu não preciso da bondade do homem, mas o homem sempre é dependente de mim. Então quando Deus dá uma tarefa, um trabalho a mim e a você aqui, Ele vai cobrar lá em cima. Ele não vai cobrar aqui embaixo não. Olha o que diz no versículo 17. Ó, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Já expliquei sobre o ímpio aqui. O ímpio não é o pecador. Eles não estão aqui nem se referindo ao pecador. O ímpio, é todo aquele que está dentro da igreja, mas não se converteu ainda. Então ele diz, ó, no versículo 17, disse eu no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Mas vai chegar um tempo que para muitos, como já chegou, o arrependimento já é tardio. Porque teve gente, sabe, Moisés, que andou no mundo da loucura do mundo aí, fez miséria, foi assassinado, morreu, sabe que vai ser, né, logo condenado. Mas tem gente como nós, que provamos do mel, mas queremos viver no fel, no amargo de Deus. Por quê? Larga a vida promíscua, larga todas as práticas mundanas, Deus converte, Deus limpa, perdoa os pecados, mas depois começa a, sabe, nego? Começa a retroceder, estão fazendo como fizeram os soldados. Os generais de Saul estavam escondidos atrás das malhadas, retrocederam porque Golias era gigante. E assim é o nosso afrontador, assim é o nosso tentador, o nosso inimigo.
Olha o que ele diz no capítulo 4: depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Mas você tem um consolador, e o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Naquela época ele não estava, mas hoje ele está aqui. Então ele começa que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, mas ele vem finalizando que há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Levanta a mão direita assim com a minha. Quais são as nossas obras? Porque ela vem da palma das nossas mãos. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus.